Ok. Estamos dentro. Eu não estou achando aqui no Facebook, mas eu vou achar. Está começando, ó. Começando. Vamos lá, então. Opa, já estamos aí, ó. Pastor João Vicente não está aparecendo Tudo ainda. certinho, meu doutor? Daqui a pouco a gente começa, hein? Opa, começamos. Não, mas daqui a pouco a gente aparece. Não, já estamos aí, ó. Não, ajuda aqui. Como é que a gente compartilha? Vamos ver aqui. Compartilhar em grupo uma página, compartilhar link. Vamos ver. Certo? E aí, será que ele copiou? Sim, provavelmente. Olha o link antes de mandar. Tá. Tudo ficou mais lento aqui, né? Isso é com o seu celular. Isso é com o seu celular. Quiser dar um refresh aqui. Não precisa. Não. Bom, então tá. Estou tentando achar aqui, mas não estou me achando. Né? Já foi e já está no seu celular. Está no meu celular, então vamos lá. Ah, ok, estamos aqui. Deixa eu compartilhar aqui na minha própria página. Não dá para bastante gente. Sim. Pode compartilhar com... Não. Eu compartilhei com bastante gente aí. Por exemplo, Lu Versi, Marcelo Faccioli. Eu compartilho para quem? Pode ir compartilhando com esses caras tudo aí, que é Marcelo Faccioli, o Milton, o Paul. Calma, vai começando já pouco. O Milton e o Marcelo Faccioli já está em cima, né? Milton. O Marcelo não precisa. A MM São Roque? Não. Diretoria MM São Paulo. Não precisa, diretoria não. A MM São Roque. E aí, vai. Acho que não é São Roque. É São Paulo. Pastor, já temos 14 pessoas na nossa live. Oi? Faltam Poxa, 4. que legal. E eu estou aqui com bastante gente aqui. Olha que legal. Deixa eu entrar aqui. Mas tem bastante gente aqui mesmo, hein? Então... Bastante gente aqui assistindo. Olha que legal. Vamos então entrar aqui na página do AMM São Paulo, né? AMM São Paulo já pus. AMM São Paulo já pus. Então, vamos acompanhar aqui ao vivo. Está transmitindo na minha página pessoal também e na do AMM. Ok. Uau. Opa, tá aí o Everton, salve! O Luiz Landinha aparece para mim também aqui. Tá bom da Serra? Bem-vindos à live do AMM. A gente está fazendo nossos ajustes aqui, viu, pessoal? Que bom que vocês já estão aí, antecipados também, assim como nós, né? Daqui a pouquinho a gente começa. Chegou o gaúcho aí, pessoal. Eu não sei se você está ouvindo bem o nosso áudio aí, se está tudo direitinho. Dá um ok aí para nós. Por favor, por favor. Comenta pra gente. Chegou o Cássio. Cássio, hoje não pode fazer bagunça na live aí, viu, Cássio? Segura aí. Gaúcho, lá de Santo Antônio da Patrulha. Não. Faz um comentário pra gente se está chegando bem o áudio aí.
Eu não estou conseguindo perceber, pelo menos ninguém está falando aqui, não sei se o nosso áudio está bom. Eu também não tive retorno disso ainda, não. Pelo menos nós dois estamos nos ouvindo bem aqui, né? Estamos. Não está muito barulhento. Tem bastante gente, tem gente que já curtiu. O Cássio está falando lá de... Só você... Antônio falando que vai tentar se conter, e o Marcelo Espósito falou que tá bom. Tá bom, né? Tá vendo aí as Bem, mensagens, doutor? Tô lendo aqui, tô acompanhando. Esse Marcelo Espósito, ele vai tentar se conter, né? Vamos ver se vai, né? Aliás, Não, o Cássio, o Cássio. É o Cássio. Olha, tem gente lá de Porto Alegre assistindo, Alexandre, Josimar, meu amigo de infância, abraço aí para você. Rapaz, nós criamos juntos. Eu comecei a andar de moto andando de bicicleta com esse cara aí, Josimar e a turminha toda lá. É verdade? Olha, a Viviane... Assim que eu aprendi a andar de duas rodas. Ah, é? A Viviane e o Everton são primos meus aqui, ó. Pelo menos a família está dando apoio, pessoal. Pelo menos o mãe, pai, né, tia, a família tá aí, né? Ah, rapaz. Bom, gente, você que está entrando agora, daqui a um minutinho a gente vai começar aqui oficialmente aí a nossa live. Então aguarda só um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando aí. E a gente vai ter um assunto super legal aí, você que é motociclista ou que não é motociclista, mas quer ter saúde. Então assista aí até o final. O doutor Eduino aí é especialista na área de saúde, é médico. E a gente vai conversar um pouquinho. Então fica ligadinho aí, vale a pena você assistir. Legal. Ó, o João Paulo é do Resgate, aqui do São Paulo também, viu, pastor? Tá na área também, ó. Ah, é Resgate aqui de São Paulo. Ele é do MM. Aqui, Everton, Lara, Eric, Henke, bastante. Cadu acabou de entrar aí também. Ah, é? Bastante gente. Bom, pessoal, são 8 horas, né? Você que recebeu aí o nosso link, você que recebeu a informação dessa live. A gente não vai demorar muito, mas nós temos que conversar um pouquinho sobre alguns assuntos importantes. Do outro lado da linha está o Dr. Eduino, ele é gastroenterologista, formado na Universidade de Montemorelos, no México. Meu médico, quando eu tenho algum problema, eu ligo para ele resolve tudo. E, graças a Deus, um excelente médico, né? Mas, além de médico, ele é motociclista e dos bons. Já viajamos juntos aí por esse Brasil, em vários eventos. E realmente tem sido uma bênção estar aí, conhecer o Dr. Eduino, ter relação com ele, esse relacionamento cristão que nós temos. Doutor, Deus te abençoe, boa noite, é bom estar com você aqui nessa live, viu? Opa, eu lhe agradeço a gente poder estar fazendo companhia aqui nessa live, é um prazer para mim muito grande, viu? Agradeço também todo esse pessoal que está junto conosco aí, fazendo companhia, isso aquece nosso coração e nos dá emoção, viu, pessoal? Obrigado pela companhia de vocês, fiquem conosco aí. Muito obrigado. Que legal. Doutor, me fala um pouquinho aí, agora, antes da gente começar a entrar no assunto mesmo, um pouquinho da sua formação. Eu disse que você estudou na Universidade de Montemorelos, né? Ela fica exatamente aonde, que país, que experiências você teve por lá? Você tem feito alguns cursos de especialização que a gente sabe. Fala um pouquinho da sua formação antes da gente seguir no assunto. Ok. Bom, basicamente é assim, né? Aqui, quando eu estudei em colégio adventista aqui no Brasil, não é? Colégio cristão, no momento que eu ia estudar medicina, aonde eu ia estudar, não é? E aí nós tivemos a possibilidade de estudar num colégio também cristão, né? Que era no México, uma universidade adventista. E aí fomos para lá no ano de 89. Estivemos lá 7 anos, lá nós nos casamos,
e depois disso passamos a ter 2 filhos. Um dos filhos, ele parece que está estudando fora, ele também estuda medicina, não? Um dos filhos, meu filho mais velho, Edwin, tem 22 anos, ele mora no Arizona. Devido ao coronavírus, ele teve que voltar da Califórnia para Arizona. Ele se formou em neurociência e ele está se preparando aí para fazer provas para medicina, sabe? E aí nós voltamos para o Brasil, aí nos 94, 95, eu fiz cirurgia, depois eu fiz aparelho digestivo, gastro, e aí foi interessante que para a gente aprender a trabalhar com essa questão de gastro, aparelho digestivo e saúde, tive que aprender a aprender também sobre alimentação, sobre o que comer e sobre estilo de vida. Então, eu fiz 2 pós-graduações em nutrição, com os nutricionistas, depois com nutrologia, e basicamente o que a gente tem trabalhado, principalmente, é com estilo de vida saudável, sabe? Que é o que me preenche maiormente. É isso. Não estou lhe escutando. Ficou mudo o seu microfone. Seu microfone está mudo. Parou de aparecer aqui também. Não entrou mais nenhum comentário. Seu microfone está mudo aí na tela, pastor. Agora, certo? Voltou, claro. É que eu tive um pequeno problema tecnológico aqui, né? Foi? Mas já resolveu, eu troquei de fone, acho que o pessoal percebeu enquanto você estava respondendo. Tá. Para melhorar um pouquinho a qualidade do áudio, eu acho que deve ter melhorado bastante. Mas eu estava falando aí da sua formação, e você respondeu aí legal a pergunta. É interessante um jovem, assim, você não é uma pessoa de muita idade, né? Já ter toda essa bagagem, toda essa formação, toda essa dedicação, e a gente tem testemunhado, porque eu também sou seu paciente. Você tem um cuidado extremo com as pessoas que você cuida, com as pessoas que você trata, e sempre dessa perspectiva de prevenção, cuidando com o estilo de vida saudável, você sempre prega, isso é muito legal. Legal. Então, sabe que o que acontece é mais rápido a gente prescrever um medicamento, sabe? Dar uma receita é mais rápido, né? Mas é muito mais gratificante, né? E a gente sente que desempenhou o nosso papel, uma vez que a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas. E isso é contribuir no estilo de vida, né? Então, é uma pena que eu não consigo atuar na vida de muitas pessoas com mudança no estilo de vida, mas as pessoas que realmente a gente consegue fazer diferença, é muito legal. É muito legal e eu acho que vai poder falar um pouco disso hoje. Beleza, e para a gente terminar essa parte mais de curiosidade, a tua vida aí de motociclista, quando é que começou essa história? Já era desde jovenzinho e tal? Como é que foi? Rapaz, é de bem jovem, viu? É de bem jovem. Eu não tenho certeza se era com 5 ou 7 meses de gestação. Nossa! Foi o primeiro acidente, que eu não me lembro, mas eu soube. Meu amigo. Foi. Tinha uma ladeira muito forte antes de chegar em casa, e meu pai acabou tendo um acidente com a minha mãe lá, derrubou, e eu caí também. Nossa, que coisa! Mas, assim, o que sobrou de sequela disso foi que, assim, a vontade de andar de moto não acabou nunca mais. Que coisa, que Nem coisa. por parte Mas do você, meu pai. sim. Mas você andando mesmo de moto, pilotando, começou cedo, então. Antes de 18 anos já estava pilotando. Ah, sim. Então, meu pai, quando eu tinha meus 9 anos, a vontade de ter uma moto já era forte demais, sabe? Eu chegava a chorar de emoção, sabe? E aí meu pai, na emoção também de que ia comprar uma moto, né? Na época, ele ia comprar uma CG ou uma CB, né? Que estava recém lançando no Brasil.
Mas aí ele acabou comprando uma lambreta, sabe? Uma Nossa. lambreta BR que também estava lançando no Brasil em 1980 e comprou uma mobilete, entende? Puxa. E aí, sabe que teve um momento da nossa vida que nós éramos em 5 em casa, porque era eu o mais velho, tinha mais 2 irmãs. Então, eu levava uma irmã, meu pai e a mãe levavam minha outra irmã na outra moto, na lambreta. E assim a gente passeava. Assim a gente ia para a igreja. Que legal. E que moto você tem hoje? Então, hoje eu tenho uma Kawasaki, eu tenho uma Versys 1000. Ah, mudou então, né? Oi? Mudou então. Mudou, né? Tá bom. Eu tenho uma CRF também, uma 230 para fazer trilha. Né? Ah, que legal. Que legal. Bom, a gente está falando de moto, está falando de trilha, está falando de coisa boa. Hoje eu já dei a minha voltinha de moto, hoje à tarde. E para você andar de moto, tem que ter saúde. Né? Tem que ter saúde. Tem que ter saúde. Agora o teu áudio ficou um pouquinho longe, mas eu acho que deu para escutar. Então, a gente está falando hoje à noite, vamos aproveitar um pouquinho o tempo, para falar exatamente disso, como ter saúde, como melhorar a nossa saúde, para poder desfrutar daquilo que a gente mais gosta, que é a motocicleta. Agora, nós não podemos deixar de falar em algo que todo mundo está falando, que é o tal do Covid-19, né? E nós, motociclistas, acabamos sendo afetados, porque a gente acaba saindo na estrada, não tem um lugar para comer, não tem um restaurante aberto. Hoje eu até que encontrei alguns vindo de São Paulo, deu para comer alguma coisa. Mas fala um pouquinho para a gente aí, doutor, da sua perspectiva médica, a tua visão, aí, o que você está vendo, como que a gente pode... A gente já está careca de ver aí na mídia como se prevenir, né? Mas quem sabe alguma coisa que a gente não ouviu ainda aí na mídia, em como a gente pode fazer para realmente fortificar nossas defesas e tal, e ter um pouco mais de saúde para enfrentar aí melhor essa pandemia. Correto. Bom, é o seguinte, ontem eu tive a oportunidade de participar de uma live, aqui desse mesmo lugar. Eu tive a oportunidade de participar de uma live com um antigo professor meu, um infectologista, de um intensivista que está na linha de frente em hospital de campanha em tratamento para a Covid-19. Também tive a oportunidade de estar junto entrevistando um paciente curado da Covid-19. Né? Puxa, que legal. E tivemos uma outra médica que é nefrologista e que dividiu com a gente a questão da insuficiência renal, fazendo diálise e coronavírus, né? A questão é a seguinte, a gente está vivendo uma pandemia mundial e que no Brasil, ou aqui na nossa região de São Paulo, aqui para o sul, né, sudeste, a situação está tranquila praticamente, né? A gente tem visto que a situação em hospital, em pronto-socorro, até em UTI, deu uma tranquilizada, porque aparentemente o Brasil conseguiu controlar a situação inicial. Então, uma vez que chegou o Covid, começou-se essa prevenção, uso de máscaras, o isolamento, o pessoal ficou com medo, susto, né? E com isso deu uma acalmada. Porém, ainda não chegou a epidemia, de verdade, né? Essa pandemia aqui para a gente, né? O pico ainda não chegou. E aí, por que eu estou dizendo isso, não é? Estão estudando vários medicamentos. Então, ivermectina foi o último, anita, outro também, que é medicamento dose única, que se usa e resolveu, dose única, na verdade, 3 dias, né? Anita, melhor, ivermectina seria dose única. A hidroxicloroquina, tem se falado bastante, né? Isso deu até questão política aí, se ia ou não ia. Sim. Medicamentos antivirais, uma vez que o coronavírus é um vírus, né? Corticoides. Por último, hoje eu estava recebendo questão de anticoagulantes, não é? O detalhe é, tudo isso está sendo usado nos pacientes. E aí, para a realidade atual no Brasil, uma vez que a doença chegou aqui mais recente, não é? E estamos no verão também. Deus, né? Sim, o que aconteceu? Estamos usando todos esses medicamentos já, não é?
e estamos tendo muitas altas, muitas curas. Porém, é interessante que alguns casos não se resolvem, né? Então, ontem a gente estava diante de um caso que foi colocado na live, de um paciente jovem que tinha pressão alta, um pouco acima do peso, e que ele estava evoluindo mal. E que, assim, o que mudou dos tratamentos antigos para agora é que se começava tratamento a partir do 7º dia de doença. 5º dia de doença, atualmente está se iniciando o tratamento forte a partir do 2º dia de doença. Então, fez diagnóstico, não precisa esperar sorologia, IgG, IgM, IgG, esperar essas coisas positivarem para se começar tratamento. Está se começando sintomatologia, tomografia, fechou diagnóstico, inicia tratamento. Ainda assim, o paciente tem evoluído mal, vai para a UTI, precisa ser entubado, vai para a ventilação mecânica, né? E, infelizmente, tem falecimento. Então, existem outras questões que a gente ainda não entendeu. Talvez a situação genética, né? Questão de famílias que vão falecendo, irmãos que falecem, né? Isso nós ainda não entendemos tudo. Mas uma coisa nós sabemos, que é princípio, que não precisa de comprovação científica agora, que é a prevenção. Essa prevenção que a gente fala, talvez de distanciamento, manter uma distância, uso de uma máscara, mas a prevenção também desses outros cuidados que a gente vai falar um pouco mais hoje, né? Claro. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eu tentei dar um parecer, eu acho que eu falei demais também já, é suficiente. Eu acho que... Eu acho que eu fiquei sem o seu último áudio, mas eu acho que você falou o suficiente, nós precisamos entender isso, né? Nós precisamos compreender isso, nós, assim, que não entendemos aquela linguagem técnica, científica da coisa, a gente só sabe o que tem que fazer, o que não tem que fazer, se está doente, se não está doente, quantas pessoas estão sendo curadas, mas pelas notícias que a gente vai vendo aí pelos jornais, etc., não é aquele jornal do terror, né? Mas os jornais mais sérios aí, a gente percebe que está tendo uma evolução positiva, graças a Deus, não fomos Sim. pegos no inverno, e parece que a curva está se achatando e a gente está vendo uma luz aí no final do túnel, né? E você falou muito bem desses medicamentos que estão sendo usados, esperamos que logo, logo tenhamos uma vacina definitiva para resolver esse assunto aí, né? Sim, aparentemente é uma solução. Seria uma solução, a vacina. Vamos falar de... A cura, né? A cura da doença através de uma vez que nós temos a doença, né? Exatamente. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora, doutor, sobre exatamente isso, né? Aquilo que nós precisamos fazer se nós quisermos ter uma boa saúde, né? Não só para, em caso de sermos contagiados aí por um vírus como esse, a gente sabe que quem tem um melhor preparo, uma melhor saúde, não tem uma comorbidade, ela vai conseguir enfrentar de uma maneira melhor. E mesmo não infectar, a pessoa que tem uma saúde melhor, ela vai desfrutar muito melhor os prazeres aí da vida, e um deles é o motociclismo, que todos nós realmente amamos. E hoje eu queria discutir um pouquinho com você sobre algumas dicas para que você possa pilotar com mais prazer e com mais saúde. Aliás, doutor, você falou demais na outra pergunta, agora eu vou falar demais na pergunta, né? Não, estou brincando com você. Mas nós temos um canal, a MM Brasil, e todas as sextas-feiras, ali por volta do pôr do sol, 6:30 da tarde, nós colocamos um vídeo novo ali. E nós vamos começar uma série agora de vídeos falando sobre o que nós vamos conversar esta noite. 8 dicas de saúde para pilotar com prazer. Nós já preparamos esses vídeos, eles já estão gravados e todos os finais de semana eles serão lançados. Eu vou colocar aqui no Facebook, acabou de entrar aqui um comentário, deixa eu ver se eu consigo. E aí você que está nos acompanhando, você já pode se inscrever no canal e receber aí os vídeos, tá aí, ó.
AMM Advanced Motorcycle Mini. Não é esse aí, não. Peraí. YouTube AMM Brasil. Entra lá, você vai conseguir. Peraí um pouquinho. AMM Brasil. Aí, ó. Esse é o nosso canal do YouTube. E aí, toda semana, você vai receber um vídeo novo, uma notificação, e os próximos 8 serão sobre saúde e serão um resumo do programa que nós estamos fazendo aqui. Nós já estamos preparando esses vídeos. Outra coisa, antes do doutor começar a responder, se você tiver alguma pergunta aí para fazer, coloca aí nos comentários e a gente vai tentar responder aqui para você, tá bom? Nós estamos ao vivo, então dá para a gente ter essa interação. Vamos começar então, doutor? Me permite, pastor, realmente Claro. as perguntas a gente responde no final, mas tem um comentário aqui, uma pergunta da Marlene, que eu acho interessante a gente falar já, né? Casos assintomáticos, ela está falando. Tá aqui sim. Podemos falar de uma vez? Claro, responde para nós, doutor. Então, casos assintomáticos. Existem casos assintomáticos? É a pergunta da Marlene, não é? Então, olha só, é bem interessante, porque se acredita que a doença cursa em torno de 14 dias. 14, tem casos que cursam 21 dias. Não é? Então, doenças infecciosas, contagiosas, não é? Gripes, por exemplo, ou coronavírus, os primeiros dias nós estamos contagiando, mas não sabemos que temos. Então, se acredita que os primeiros 4 dias, nós temos doença, mas não sentimos nada. Então, não temos sintomas. Isso é para que pessoas? Para todo mundo. Então, nota, esse é um problema. Por isso, a importância do uso da máscara e do distanciamento. Segundo detalhe, 30% da população total não vai ter nenhum sintoma. Sim, os 14 dias vai ter infecção por coronavírus e não vai ter nenhum sintoma. Vai contagiar outras pessoas. Próximo a 50% das pessoas, da população total, vai ter alguns sintomas, que podem ser sintomas inespecíficos, tipo secreção nasal, ou tosse, ou ardor na garganta, ou febre, por exemplo, ou dor de cabeça, não é? E aí tem um outro sintoma que é bastante importante, aí principalmente nos casos mais leves, que é a perda do olfato e também leva à perda do paladar. Essa perda do paladar é interessante que a pessoa não consegue distinguir o que é sal de açúcar. Uau! Né? Nota que nisso a gente não está falando que acabaram os sintomas. Lógico que está tendo sintomas. Porém, está contagiando, não é? Está contagiando. Mas o detalhe que a gente precisa entender no início da doença, ou essas doenças sem sintomas, se transmite. Esse é o grande problema, né? Porque se transmite sem se saber, e aí o que pegou não sabe nem de onde veio. Não sabe nem de onde veio a tal doença. Que coisa, hein? Muito bem. Eu acho que a gente volta com mais perguntas. Eu estou vendo que tem mais perguntas vindo aí, do Davis. A gente fala daqui a pouco isso aí. Pode ser? Daí a gente dá a continuação e no final da live a gente responde mais perguntas, né? Doutor, só uma perguntinha aqui que não quer calar, para a gente já entrar no assunto. Depois que você teve o Covid, ok? E foi diagnosticado curado, sim, você ainda transmite para alguém? Você ainda... Como é que é esse negócio? Então, para as doenças infecciosas ou infectocontagiosas, tem 3 letrinhas que se sabe lá das imunoglobulinas, que é o IgM. Imediatamente, uma vez que a gente fica doente, fica positivo o IgM para as doenças infecciosas, seja para catapora, seja para influenza, seja para, no caso, o coronavírus. E uma vez que a gente se cura dessa doença, o IgM desaparece e aparece, então, o IgG. O IgG começa a aparecer e começa a desaparecer.
Então, a gente vai ter uma cicatriz sorológica, né? Vai aparecer no sangue esse IgG positivo, uma vez, então, que a gente tem proteção contra. O que acontece com o vírus é que o vírus tem mutação, e mutação, quer dizer, ele pode se apresentar de forma diferente. Então, existem casos de pacientes que representaram doentes. Casos de gente curada que voltou a ficar doente, precisando reinternar, ir para a UTI novamente, precisar de suporte respiratório. Então, essas são coisas que a gente ainda não entendeu, não entendeu completamente. Ok, beleza. Então vamos lá. Vamos parar de falar de vírus agora, vamos falar de coisa boa, né? E eu queria te fazer algumas perguntinhas agora, doutor. Ok, vamos lá. Vamos lá. Você, para viajar de moto, ou para fazer qualquer outra viagem, você precisa planejar essa viagem, evidentemente, Ok, né? ok. E para planejar essa viagem, você precisa estar bem, você precisa estar descansado, você precisa estar com a cabeça no lugar, você precisa ter um tempo aí para você colocar todos os detalhes no lugar, e não é muito fácil, né? Não pode esquecer de nenhum detalhe. Uma das dicas de saúde que a gente poderia dar para quem quer ter assim uma melhor saúde, prevenindo qualquer tipo de enfermidade e trabalhando assim com a ideia de planejamento de viagem, qual seria a primeira dica que você poderia dar para a gente, então? Muito bem. Olha, vamos ver se o pessoal consegue pegar aí de casa. Uma das coisas que o nosso corpo ele tem que se programar para fazer, não é? Nota que nosso corpo é uma inteligência sem fim, né? Deus, como criador, fez uma coisa maravilhosa. Não, não é porque sou eu, não, viu? Somos todos nós, não Sim, é? Uma coisa sim. perfeita, não é? É um funcionamento, a fisiologia é uma coisa maravilhosa. E olha só que interessante. Existe um momento da nossa vida onde nós nos preparamos, corrigimos, reorganizamos, regeneramos, consertamos. Tudo isso a gente faz no momento de descanso. Então, o dormir, que aparentemente seria simplesmente fechar o olho e já perdi o sono e vou embora, não tenho tempo de dormir, a vida é muito corrida, é um trabalho que nosso corpo precisa fazer para preparar a gente para o dia seguinte. Então, não dormiu bem, não tem como a gente aproveitar o dia seguinte. O risco nosso para pegar a doença, para não estar concentrado, para cair da moto, para ficar doente, para não ter um bom desempenho no trabalho, para brigar com as pessoas, todo ele é maior se a gente não dormiu bem, né? Então, essa primeira dica aí do descanso, não é? O planejamento da viagem que a gente coloca, ele é fundamental. Se o cara não sabe para onde está indo, ele pode até sair, mas ele vai bem perdido, não é? Então, nós precisamos de planejamento e o corpo precisa disso. Nota que planejamento bem feito, ele precisa de uma escala, precisa ser escrito, precisa ser revisto, não é isso? Nosso corpo precisa de 6 a 8 horas de descanso. Melhor, 6 a 8? Não, 6 é pouco, não é? 7 a 9, normalmente 8 horas. Mais que 9 não é interessante. Talvez uma vez na semana, dormir mais que 9 horas, tudo bem. Menos que 7 também não é interessante. Não é? Interessante que precisamos dormir bem todos os dias. Não é? Existem algumas exceções de dia que a gente não dorme bem, mas precisamos ter um descanso também semanal. Nota que existe um ciclo circadiano, né, diário, não é? Que a gente precisa respeitar, que é o Sol e a Lua que determina, e existe um ciclo septadiano, que é de 7 dias. Não é? A cicatriz, ela respeita um ciclo de 7 dias. Não é? A Lua tem ciclos de 7 dias semanais, tem coisa aí outras para que a gente talvez não entenda muito bem, mas os 7 dias, o ciclo semanal, ele tem que ser respeitado. Outras ocasiões foram tentado ser mudado esse ciclo semanal e não dá. O pessoal não resiste. Não é? E também a gente precisa ter o descanso anual, não é? As férias também são importantes para a gente poder renovar. Né? É necessidade. Agora, O que aconteceu agora?
Não, eu ia te perguntar o seguinte, a gente está falando de sono, e está falando de recuperação e tal, né? Então, para a gente resumir esse negócio aí, é dormir no mínimo 7 horas por dia, né? Ter um descanso semanal e pelo menos anualmente ter um desestressante que é as férias. Foi isso mesmo? É isso que eu entendi? É isso, né? Então, o descanso ele não é somente diário, ele não é somente nas férias do final do ano, e ele não é somente uma vez na semana, né? Precisa dos três, né? Exato. Tá. E uma pergunta, doutor, nem todo mundo deita a cabeça no travesseiro e dorme. Você tem Sim. alguma dica, assim, para aquele cara que não consegue dormir, que está tentando e tal, fica aí horas e horas na cama, liga a TV, passa de canal para canal, ouve rádio, liga a internet e não consegue dormir essas 7, 8 horas por dia? Sim, a gente tem que se preparar, não é? Para dormir, inclusive. Então, o que eu digo para as pessoas é assim: a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão de comer, e lá na frente eu falo sobre a que hora comer, mas a última refeição do dia precisa ser a mais leve, porque a gente está se preparando para descansar, não é? Dependendo da hora que a pessoa está voltando do trabalho, tem que vir tirando o pé do acelerador. Nosso caso não é o pé do acelerador, é a mão do acelerador, né? É desenrolando o cabo, né? Não adianta chegar em casa muito emocionado, porque daí não dorme, não é? Então tem que vir mais tranquilo. A televisão tem que ser desligada, porque essas telas, né, não são igual as nossas aqui que botam o pessoal para dormir, não é? É cores, né? E muda de Hum. fã, né? Entende? Não deixa o pessoal dormir, né? A tela azul, não é? Aqui do celular, ligou aquilo ali, não dorme mais, não é? As preocupações, né, os traumas, né, a raiva, não é? São muitas as questões que levam a gente a não dormir. E existem realmente doenças, não é? Então a gente precisa lidar com isso aí, não é? Normalmente, se a gente trabalhar bem isso aí, a gente consegue dormir. Ok, então tá aí a dica, né? Mas não sei como é que você vai dormir, meu amigo, mas 7 a 8 horas por dia você precisa dormir, descansar, se você quiser ter uma saúde legal. Como o doutor acabou de falar, é nesse momento que o nosso corpo se reseta, se reestrutura de novo para suportar de novo mais um dia aí de atividade. Então apague a televisão, apague o celular, tome um chazinho de camomila. Estou receitando aqui, hein? Uma coisinha leve. Daqui a pouco a gente vai falar sobre alimentação, eu acho que ela também influencia bastante no sono, né? Mas eu Sim. tenho mais uma outra pergunta para você. Além do planejamento para uma viagem, você também precisa se preparar para ela. Você precisa estar preparado, você precisa ter forças para fazer essa viagem, você precisa estar aí apto. Quando eu fui fazer a minha carteira de motociclista, eu tive que fazer alguns exercícios assim com a mão, o médico pediu para ver se eu tinha força suficiente ali para pilotar a moto, né? Então, como é que é esse negócio de preparo? Preparo para viver, preparo para ter saúde. Tem algum segredinho que a gente possa, que tem aí para a gente se preparar melhor? Olha, tem sim, viu? E eu vou agradecer a companhia do Jean, que está com a gente aqui. Jean, essa vai para você aí, viu, Jean? E obrigado de você estar conosco. É interessante, a gente coloca esse ponto aí como preparando para a corrida, não é? E tem motociclista que não gosta de correr, não é? Essa semana eu lidei com um amigo, falando, não, eu não gosto de correr, eu gosto só de ver a paisagem, não é? Mas não tem jeito, subiu na moto, tem que ter emoção, não é? Emoção faz parte. E para isso a gente precisa ter força, não é? Precisa ter força. O que acontece? Atividade física, não é? Essa semana eu fiz um exercício que eu não estava acostumado a fazer nas últimas semanas. O que aconteceu? Me apareceu uma dor diferente, não é? Aqui na região glútea, para coxa, mais ou menos, uma dor diferente. É aquela dor que o pessoal costuma dizer que é uma dor gostosa. Por quê? Era um músculo que eu não estava acostumado a usar, que o exercício diferente que eu fiz me fez ele sentir, não é? Então, nós precisamos colocar os músculos para mexer. E isso é um preparativo para andar de moto, né? Então, a postura na moto, não é? É interessante, tem uma fala que a pessoa que não consegue levantar da cadeira sem apoio, e na verdade é com um pé só, ele vai parar de andar e vai ficar na cama, não é?
Lógico, com o passar dos anos isso vai acontecer, mas a gente tem que evitar isso ao máximo. Porque nota, se a gente consegue levantar da cadeira sem empurrão, sem usar o braço e com uma perna só, a gente está tendo uma outra expressão que a gente vai usar daqui a pouco, que é equilíbrio. Mas a gente está tendo força, porque o equilíbrio também tem a ver com força, não é? Porque o velhinho que não consegue andar direito e que ele vai cair, porque ele está perdendo o equilíbrio, normalmente é por causa de perda de força. Isso aprendi com um amigo meu, preparador físico. E uma vez que não tem força, cai. E cai da moto também, não consegue fazer curva, não consegue acelerar, não consegue frear. É melhor não andar de moto. Perdeu. É interessante o que você está colocando aí, porque muita gente tem uma vida totalmente sedentária, né? E a gente não está nem falando aqui daquele exercício que se faz em academia, aquela coisa muito programada, mas precisaríamos ter, pelo menos pelo que eu estou entendendo, aí, um mínimo de atividade diária. E qual seria esse mínimo, assim, para você não ser considerado sedentário? Então, tem que sair da inércia, não é? O cara tem que sair da cama, tem que sair da cadeira e tem que fazer atividade física. Essa atividade física aí a gente tem que começar a colocar parâmetros, não é? Então, pelo menos 4 vezes na semana, né? Aparentemente, 4 vezes na semana a gente está conseguindo alcançar o objetivo. Tempo, pelo menos 25 minutos. E aí, qual é a atividade física, né? Passear no shopping, né? Esses dias de Covid a gente não passeia no shopping, e nem no parque quase, né? Mas não, o que seria o ponto aí? Precisa suar, precisa ter mudança da frequência cardíaca, não é? E aí tem uma continha legal que eu também aprendi numa outra live que a gente fez há semanas atrás aí com um amigo personal trainer, amigo meu, Marcelo Pelletti, que talvez ele não esteja nos assistindo, mas também é motociclista. E é o seguinte, a gente pega 220 menos a idade. Então vamos fazer um cálculo que fica mais fácil aí, 40 anos, né? 220 menos a idade, 40 anos, vai para 180. Aí faz 80% disso. Vai dar aí por volta de 150. Muito bem, essa é uma frequência cardíaca que a gente deve de atingir. O atleta, ele trabalha em torno de 95% desses 180. Já a pessoa normal é por volta de 80%, entende? 70%, 80%. Então a gente tem que sair do conforto, não é? Tem que se mexer, tem que mudar a frequência cardíaca. E não é só alcancei é suficiente. Não, tem que tentar manter ali, porque aí sim a gente está mudando o metabolismo, está fazendo a diferença, está suando, está melhorando a respiração, né? E está melhorando tudo, né? Olha, interessante isso, hein? Mas se você, além de tudo que o doutor falou, tiver um programa também de exercício, puder ir numa academia, correr aí, caminhar e tal, e suar, né? O importante é você suar, gastar energia e colocar o corpo em atividade. E aí você vai poder desfrutar, evidentemente, ainda mais daquilo que você gosta de fazer. Doutor, o tempo está indo embora, daqui são 8h36, muita gente entrando aí na nossa live, muita gente perguntando, muitos comentários. Acabou de entrar aí na live o meu sobrinho, que é médico lá em Porto Alegre, seu colega. Vou pedir para ele fazer uma pergunta bem cabeluda para você daqui a pouquinho, vamos ver se você vai responder, né? Mas Deixa vamos a lá. gente responder. Tá bom, tá bom. Ó, a gente falou do planejamento, né, que seria associado ao sono, ao descanso, né, para você ter uma cabeça fria, poder planejar o seu corpo, se reestruturar. Falamos aí do preparo, exercício físico. Tem um outro lance muito legal. Eu, particularmente, não gosto de moto à noite. Ando quando preciso, já andei, já viajei, mas eu prefiro sair cedinho, né? Quando tem uma viagem longa, já fui a Brasília, já fui a Florianópolis, já fui a um lugar remoto, então eu procuro sair por volta das 5 da manhã, quando está amanhecendo, pegando o dia clareando. Lembra daquela viagem que nós fizemos juntos no interior de São Paulo? Acho que a gente saiu cedinho, né? Eu Sim, tentei foi. te acompanhar, mas não foi fácil. Você corre pra caramba. Mas deu certo. Limite da estrada, né? Ou melhor. Limite da estrada. Um pouquinho mais do que o limite. Mas, ó, viajar de dia. A gente colocou isso como um tópico. A gente sabe que o motociclista viaja a qualquer hora, mas claro que viajar de dia é muito melhor. Com isso, a gente está falando de qual dica para você ter uma melhor saúde?
Bom, senhores, é o seguinte, nós precisamos ver a luz do sol nascer. Veja que o primeiro conselho foi descanso. Dormiu bem, você pode acordar cedo. Acordou cedo, você pode ver a luz do sol nascer. A gente está preparado para um novo dia, né? A gente não falou, mas para você poder ter todo esse benefício, você precisa descansar cedo, deitar cedo, não é? As horas dormidas antes da meia-noite, ela vai ter um benefício extra. E a gente vai poder ter liberação, não só liberação, mas meio preparo, mas vamos fazer hormônios, produzir hormônios, vamos liberar hormônios durante a madrugada, não é? E para a gente poder ter sensação de bem-estar, a gente precisa desse descanso, e para isso a gente precisa também ter um dia legal, né? E poder, desculpa, estou me confundindo aqui, mas precisamos, durante o dia, estar acordados e ver a luz do sol. Então, os médicos, eles proibiram a exposição ao sol, não é? Os médicos do século XIX, não é? Eu não sou desses. Ou melhor, do século XX, na verdade, né? Eu sou desses, sim. Do século XX proibiram a exposição ao sol devido ao medo do câncer de pele. E hoje a gente está tendo um problema aí da falta da vitamina D, por exemplo, né? Então, nós precisamos nos expor ao sol. Talvez proteger aqui, usando, no nosso caso é um capacete, não é? Um óculos, não é? Um óculos com filtro ultravioleta, cobrir talvez o V do decote, a manga, não é? Mas a gente deve expor barriga, expor as coxas, não é? Talvez não na moto nesse momento, mas precisamos, então, pegar sol, tá bem? Ok, então a dica que você está dando é que nós precisamos não andar de moto no sol, pode até andar, né? Mas nós precisamos todos os dias aí pegar um pouquinho de sol. Tem alguma outra forma de você conseguir a vitamina D, a não ser pela exposição ao sol? Então, na verdade, o metabolismo precisa do sol. Essa vitamina D, para ser metabolizada, é necessário o sol, a exposição dela na nossa pele. A outra forma seria a suplementação, e para as pessoas que têm vitamina D num nível abaixo de 30, tem uma orientação de se suplementar. Abaixo de 20, sim, tem necessidade. Nesse momento aí de coronavírus, tem uma orientação de que a gente mantenha níveis aí acima de 30, normal entre 30 e 100. Interessante que a maioria da população está abaixo de 30, sabe? E aí, para a gente se manter acima dos 30, seria usarmos 2.000 unidades de vitamina D, caso você não consiga pegar sol, ainda que é possível, ainda tem solzinho, né? Esses dias de outono, 2.000 unidades de vitamina D ao dia, ou 14.000, ou 15.000 na semana, não é? Dá para a gente tomá-la toda de uma vez, né? Existem apresentações de 15.000, existem apresentações de 10.000, dá para a gente tomar, então, a cada 5, ou 14, 5 ou 7. O diretor estadual aqui, o Ismael, ele comentou que aos 27 anos ele conseguiu uma lesão permanente no joelho, porque não praticava muito exercício, mas gostava de jogar futebol todo final de semana, né? Aí não dá muito certo, exercício é todos os dias, não é só final de semana, né? Então, Ismael, não é só andar de moto, tá? Tem que fazer exercício também. E vamos Isso lá. faz muito tempo, né, Ismael? 27 anos faz muito tempo. Eu acredito que pelo menos uns 27 anos já faz esses 27, hein? Mas vamos lá. Falamos aí do sono, falamos aí do exercício físico, falamos aí da luz solar. Agora, o próximo item, né? Quando você vai fazer uma revisão da moto, o pessoal pergunta, olha, quer trocar o óleo e o filtro de ar também? E normalmente a gente não quer trocar porque acha que é um gasto desnecessário, né? Principalmente se você tem um carro, o pessoal pergunta, olha, quer trocar o filtro de ar do ar-condicionado? Ah, não precisa trocar agora, não. Doutor, que história é essa? Filtro de ar. Que Filtro de ar. dica é essa de saúde? Então, na verdade verdadeira, a gente não está querendo falar que as máscaras têm validade somente para 6 ou 12 horas. O que a gente quer falar aí é que o ar puro, ele mata vírus, ele mata bactérias, não é? Por essa razão, a gente precisa abrir as janelas da nossa casa, né?
a gente precisa fazer atividades ao ar puro, não é? Deixando que o ar circule, não é? Por essa razão, a gente precisa se expor ao ar, respirar bem ar, não é? Por essa razão, a gente deve evitar a fumaça, evitar o cigarro, não é? Evitar ambientes fechados, né? Nesse momento agora, evitar ambientes aí onde o ar não circula, onde tem muita gente aglomerada, não é? Então, ar puro. Né? É uma necessidade, e a primeira causa é que, se a gente não tiver, a gente morre. Falta de comida dá para aguentar alguns meses, falta de água, uma semana talvez a gente não aguente, mas falta de ar são alguns minutos. Não é? Uhum. Muito bem. Agora, para quem mora em São Paulo, assim, na capital, onde o ar é muito poluído, tem alguma dica especial assim, para que essa pessoa possa usufruir de um ar de melhor qualidade? E tem também alguma técnica que você possa, algum exercício que você possa fazer para respirar melhor, para aproveitar mais a capacidade dos pulmões? Muito bem. Então, assim, tem alguns locais onde o ar é menos contaminado, não é? Poderia dizer, não é? Tem alguns momentos do dia que o ar talvez não esteja tão contaminado. Um outro detalhe que a gente tem que estar observando no momento que nós respiramos, que nós estamos conversando, estamos parados, a gente utiliza próximo a 30% da nossa capacidade pulmonar total. Então, é importante a gente respirar fundo, não é? Então, a cada tanto tempo, fazer uma respiração profunda, não é? Então, isso mexe a musculatura torácica, musculatura diafragmática, musculatura intercostal, não é? E aí entra a questão do fazer atividade física ao ar livre, tomando sol, não é? Respirando profundamente, não é? Se cansar fazendo atividade física, não é? Eu acho que é uma dica. Ok. Tem até uns aplicativos aí pelo celular que você pode parar assim, de vez em quando ele lembra você para praticar alguns exercícios de respiração. Acho que isso é muito importante. A gente, todo mundo sabe respirar, já nasce respirando, né? Mas aquela respiração profunda e tal é importante a gente aprender a fazer também. Mas vamos lá, já falamos de 4 itens, a gente tem que correr um pouquinho agora. Olha, você que está entrando aí na nossa live, nós temos um canal no Facebook, temos um canal no YouTube também, procure lá a AMM Brasil, vários vídeos sobre saúde estão sendo postados lá. Nós temos um programa chamado Comunhão sobre Duas Rodas. Hoje, inclusive, foi um episódio muito legal que eu gravei lá em Israel. Foi o último episódio da série, mas se você entrar lá no YouTube, AMM Brasil, aliás, só AMM Brasil no YouTube, o Johnny já colocou aí o link, vou pedir para ele colocar de novo. Você vai encontrar todos os vídeos. Temos ali vários vídeos. Nós começamos esse programa no início do ano, em janeiro, e toda semana tem um vídeo novo. Você pode acompanhar. E dentro de algumas semanas nós vamos postar vídeos falando sobre essas 8 dicas aí para ter mais saúde, para pilotar com mais alegria, com mais prazer e evitar evitar doenças, né? Então você acompanha lá no AMM Brasil, no canal do YouTube. Mas vamos lá, doutor, vamos aproveitar a sua presença aqui. E algumas motos têm refrigeração a ar, outras motos têm refrigeração a água, são mais tradicionais, né? O que você tem para falar para a gente sobre a importância da água na nossa vida? Será que 1 ou 2 copos de água está bom? Será que eu tomando uma Coca-Cola já resolve o problema de líquido aí durante o dia? Como é que é isso? Quanto líquido a gente tem que ingerir para ter uma boa saúde? Muito bem. É bem interessante que ao acordarmos pela manhã, o nosso xixi ele costuma ser escuro, costuma ter cheiro ruim, não é? Um xixi amarelo escuro. É um motivo de procura em consulta no consultório, que o pessoal vem lá dizendo, olha, meu xixi está escuro, meu xixi está cheirando ruim, não é? E normalmente, a principal razão é falta de água. Então, esse é um parâmetro, né? Saber se está faltando água, vendo a cor do xixi. Aí nota que sempre que a gente vai tomar água, em vez de tomar um copo de 150, 200 ou 250 ml, a gente pode tomar 500 ml de água. É tranquilo, não é? Então, o que a gente estimula vamos tentar tomar 500 ml de água até meia hora antes de a gente comer,
voltando a tomar água 2 horas depois de a gente ter comido, e voltando a tomar água abundante, não é? O que eu implantei para esse ano na minha vida é, na hora de deitar, tomar um copão de água, e na hora que eu levanto, tomar outros 500 ml de água, não é? Para Covid-19 agora, infecções virais, não é? Quando a gente toma água abundante, logicamente a gente fluidifica as secreções. As secreções respiratórias, elas funcionam como um bloqueio para os vírus, para as bactérias, para os agentes agressores, não é? Então, teve contato aqui com a lágrima, com o nariz, com a boca, com a saliva, manda embora, não é? Então, muita água, não é? Água por dentro e por fora, né? Vamos tomar banho também, pessoal, né? Chegou na água, toma banho, né? Então, água, né? Muita água, tá bem? Bom, legal, então, pelo menos aí, pelo que eu entendi, você já toma 500 ml de manhã, 500 ml à noite, antes de dormir, e durante o dia o que você puder tomar. Mas aquela primeira pergunta que eu fiz para você, se você não tomar água, mas tomar um refrigerante, tomar um suco, etc., tem o mesmo efeito ou não? Tá. Olha, não tem o mesmo efeito, não é? Eu tive um comentário recente também, inclusive numa live dessas com uma nefrologista que cuida do rim, não é? A história de tomar água alcalina ou não, não é o ponto, tá bem? Pode tomar água normal, pode ser da torneira, do filtro de barro, do filtro outro, do filtro elétrico ou não, tome água, não é? Agora, outras bebidas não é interessante. Primeira grande situação ali talvez seja o açúcar, não é? Aí você fala, não, mas eu não vou tomar com açúcar, eu uso com adoçante. Bom, aí a gente está falando de químico, não é? Não, mas então é natural. Bom, aí a gente está falando de calorias, não é? Então, não é interessante. Então, vamos tentar separar refeição de hidratação. Por isso eu digo água até meia hora antes, não é? Então, a gente associa a refeição de alimentação quando é o bebê, que mama na mãe, né? Depois disso, a gente já divide e aí vamos tentar fazer, então, boa hidratação e com água pura que vai funcionar melhor, né? Na verdade, quando a gente toma refrigerante, a gente favorece a cálculos renais, por exemplo, né? Que é uma situação delicada, né? Que pode sofrimento do rim, que é um dos órgãos vitais, e que dói pra caramba, né? A gente foi fazer um passeio de moto com o primo aí, chegamos no destino lá em Brotas, acabou a viagem, porque teve uma cólica renal, acabou o passeio, não é? E a gente estava de moto, e foi bem chato a gente ter que ir para o hospital de moto para medicá-lo e voltar correndo, porque ia dormir, né? Por causa que o remédio estava sono. Então, água. Né? Bom. Que coisa. Então é água mesmo, né? Colocar um litrão assim onde você trabalha, e tomando durante o dia, aproveitando, não durante a refeição, pelo que eu entendi, meia hora antes da refeição. E quantas horas depois? Umas 2 ou 3 horas depois? 2 horas primeiro, né? E levar água na viagem, né? Tem que levar a garrafa de água, né? Ou na mochila, né? Seja lá como for, né? Refrigerante, então, nem se fala, né? Deixa do lado. Ah. Olha, doutor, acabou de entrar aí na nossa live o nosso presidente nacional do ANM, Acabei de nosso ver. Ivonil Machado. Isso, lá de Maringá, ele deve estar assistindo aí ao vivo. Ele devia estar agora envolvido em outro projeto. Sim. Eu imagino que já saiba onde é que ele estava por aí, né? Um projeto ele falou super legal. Comigo há pouco. Que ele não ia no começo. Mas está aí, pelo menos no finalzinho aí, ele pode nos assistir. E obrigado pelo abraço, presidente. Estamos aqui cumprindo o dever. Doutor, vamos lá. Gasolina premium. Você sabe que a minha moto não dá para colocar gasolina premium. Tem que ser gasolina comum mesmo. É moto assim, mas não tem jeito. Mas esses dias eu estava viajando, eu estava indo para Poços de Caldas e peguei um posto de gasolina desses sem bandeira e a moto já estava no finalzinho, a gasolina, não tinha o que fazer. Aí coloquei a gasolina, andei, eu acho que uns, nem 3 quilômetros, 4 quilômetros, o negócio começou a chacoalhar, não adiantou, depois eu tirei essa gasolina, coloquei outra, não resolveu, acabou queimando o módulo. E caro para dedéu o módulo da minha máquina. Imagina. Tive que trocar tudo isso aí.
Mas a pergunta é a seguinte: qual é a melhor gasolina, qual é o melhor combustível para nós alimentarmos, então, essa máquina que nós temos aí, que é o nosso corpo? Bom, é bem oportuno, é bem interessante isso aí. E basicamente seria assim, não é? Eu falei que o bebê mama o leite da mãe, não é? Quando a gente vai substituindo o leite materno, começa a consumir, então, papinhas, né? Papinhas inicialmente de frutas, não é? Frutinha é a maçã, é a banana, depois o suquinho da laranja-lima, não é? Então, primeiro as frutas. Vamos pensar primeiro frutas. Então, frutas quantas por dia? 5? Ah, mas eu não tenho tempo de comer frutas. Então, frutas na hora de comer. Vamos começar a refeição com frutas. No café da manhã e na janta, tem que acrescentar frutas. Então, 2 ou 3 frutas no café da manhã, 2 ou 3 frutas no jantar, são as 5 frutas do dia. Para o almoço, começar com saladas. Não é? Então, outra vez, crus, não é? Alimentos crus. E não é uma amostra de saladas, não é? Tem que ser uma quantidade legal de saladas. E aí, depois disso, a gente vai acrescentar os outros alimentos, não é? Gostaria de voltar para a questão da gasolina, e essa gasolina sua lá, indo para Brasília, se chamava uma gasolina sem bandeira, gasolina adulterada. E é interessante essa expressão, eu gosto muito dessa comparação, porque a criança não pode, mas adulto pode, né? Criança não pode ver pornografia, mas adulto pode, né? Bebida, criança não pode, de jeito nenhum. Né? É proibido para menor de 18 anos. Adulto pode. Agora, esse adulto, ele na verdade, ele pode adulterar, né? E pode mesmo adulterar. Né? Pode qualquer coisa. Na verdade, até na Bíblia fala que se a gente não voltar a ser como criança, não é? Não é assim que tem que voltar a ser como criança? Então, será que a gente tem que voltar a comida de criança? E que comida que é essa de criança? Não precisa ser papinha, não é? Porque a criança, quando come papinha, é porque não tinha dente, não é? Tudo bem que o velhinho pode. Tudo bem que o velhinho pode passar a não ter dente de novo, né? Mas enquanto a gente tem dente, a gente pode mastigar, e a gente tem dente para mastigação, para quebrar grãos, não é? Então, frutas, verduras, legumes, cereais integrais e castanhas. Isso deveria ser a nossa alimentação, não é? Basicamente é isso. Então, você está tocando aí num ponto que é interessante, o mais próximo da Bíblia possível, né? Aquela orientação que Deus deu no início. Quanto mais próximo nós estivermos ali, melhor será a nossa saúde, é isso, basicamente? Basicamente, sem dúvida, não é? Sem dúvida. Ali está o manual, não é? A gente está falando aqui de princípios de saúde que não precisa de mais comprovação científica, porque a gente já tem comprovação. A gente está falando de princípios bíblicos de saúde, né? Também, que foi Deus que mandou a gente fazer esses cuidados, né? Então, isso é fantástico, porque não tem erro, né? Que bênção. Doutor, vamos lá, penúltima dica. Para andar de moto, tem alguns que precisam de rodinha ainda, né? Que cai toda hora. Tem um pessoal aqui do AMM, não vou dizer o nome aqui para não constranger, mas não é cada passeio uma missão, mas cada passeio um tombão. Então, para você andar de moto, tem que ter equilíbrio. Certo. E o equilíbrio, ele é importante em todas as atividades, tanto no exercício físico, quanto no sono. Você falou que 7, 8 horas, mas se passar de 9, 10 também já é ruim. Então, que tipo de equilíbrio, né, temperança, a gente poderia dizer, que tipo de equilíbrio nós devemos ter e em que aspecto da nossa vida? Então, é bem interessante isso, porque a água, quando é que pode dar errado a água, né? A água parece que é tudo de bom, né? A água é tudo de bom, porém a água tomada na hora errada, não é? Não é legal. Tomar água demais à noite, tomar água na hora das refeições não é interessante, né? A água demais não é interessante. Não devemos tomar mais 500 ml de água de uma vez só. E com a água a gente pode morrer afogado, né? Sem água morre desidratado. A questão é equilíbrio, não é? Equilíbrio na medida certa. E se na medida certa seria mais ou menos assim: as coisas que são boas, essas a gente deve usar com moderação. Não é aquela propaganda da televisão lá, que são aquelas propagandas bonitas que passam lá, depois do que as crianças já foram dormir, que passam propagandas bonitas, e aparece lá: beba com moderação, né? Ou use com moderação. Não, não é isso, né? Moderação para as coisas boas, não é?
E para as coisas que não são boas, a gente não deve usar, não é? Então, tudo que for conveniente para a gente, vamos fazer com moderação. E aí, nisso o dormir, o trabalhar, o fazer exercício. Fazer exercício demais estraga. Os atletas profissionais não são longevos, eles se machucam, né? Tem que abandonar o esporte, porque não consegue, eles se machucam muito, né? Então, tudo com moderação, né? Então, o equilíbrio não é quando você quer água morna, colocar um pé na água fervendo, outro na água gelada, né? Não vai resolver nada. Gostei desse comentário. Você precisa equilibrar as coisas para que possa aproveitar bem aí o melhor de cada um. Olha lá, eu gostei do comentário do Claudemir, que entrou agora ali, ó. É não frear na curva. Não frear na curva. Acabei de ver. Acabei de ver. Água quente, não frear na curva, tem cada comentário legal aqui que, olha, a gente vai passar a noite inteira respondendo aqui. Mas, olha, nós temos alguns, só para a gente ir já para o finalzinho, já estamos com 1h05 de programa, lembrando aí você que aprecia ter uma saúde melhor, que gosta de assuntos dos motociclistas, de motociclismo, entre lá no nosso YouTube, AMM Brasil, ali você vai ter um vídeo toda semana sobre motocicleta, sobre relacionamento com Deus, que é muito legal, e a gente está começando agora uma série sobre saúde. Então, dentro de uma semana ou 2 semanas, nós vamos começar ali falando sobre esses 8 remédios naturais que nós abordamos aqui hoje nesse pouco tempo. Os programas têm 3 minutos no máximo, 2 a 3 minutos. Eu acredito que você vai gostar bastante. Dê lá o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, que aí você vai receber aí a notificação quando a gente tiver um programa novo. O programa de hoje, inclusive, foi o encerramento de uma série que nós fizemos em Israel. Eu gravei esse programa em Cesareia, foi super legal, assista lá a NM Brasil, e se você quiser, assista todos os programas anteriores, estão todos lá no mesmo canal. Então se inscreva lá e a partir de algumas semanas a gente já começa um programa novo, uma série nova sobre saúde. Então, doutor, vamos lá aqui, ó. Uma satisfação ver homens de Deus se doando para o cumprimento da volta de Jesus. Parabéns, senhores, pelas ótimas orientações. Já fiz a inscrição, estou atento. Edson Ronaldo dos Santos. Legal, Edson. Então, escreva lá, compartilhe com seus amigos. Já aproveita e veja o vídeo de hoje, que a gente lançou aí às 6 horas da tarde. Mensagem do presidente. Tem muitas mensagens. Pessoal, se você quiser fazer uma pergunta, agora é o momento, tá? Se quiser fazer uma pergunta, faz aí, que a gente vai responder aqui para vocês. José Aranha, doutor Eduino, pastor João, boa noite, grato pelas dicas, parabéns pela live. O pessoal está assistindo aí, viu? Alguma pergunta aí, pessoal? Vai fazendo aí. Muito legal. Então, pastor, podemos continuar? Terminando a questão de equilíbrio, tudo com equilíbrio e moderação. Tem um ponto que a gente não precisa de equilíbrio, que vai sozinho. É verdade. É verdade? É verdade. O último remédio a gente deixou para o final é aquele que contraria um pouquinho tudo que você falou. Você olha, a água em excesso não é bom, a gente tem que cuidar, exercício em excesso não é bom, mas esse remédio que vai falar agora, essa dica, você pode tomar quanto quiser, pode usar quanto quiser, olha, quanto mais você usar, melhor, porque nunca é demais. É até meio contrário um pouquinho à medicina natural, né? Normal, mas é verdade. Esse último remédio é confiança em Deus, tendo Jesus como seu melhor amigo. Isso significa levá-lo para qualquer lugar que você vá. Significa se relacionar com Deus a todo momento, a todo instante, em cima da sua motocicleta, quando você chegou de viagem, quando você está preparando a sua viagem, quando você está preparando a sua bagagem, você está ali conversando, falando com Deus, porque realmente é Ele, e só Ele, que vai estar ao teu lado o tempo todo te protegendo.
Existem alguns textos da Bíblia fantásticos que mostram que realmente o único ser que nós podemos confiar plenamente é Deus. Nós estamos fazendo aqui uma live, transmitindo ao vivo, mas nós dependemos de internet, dependemos de tecnologia, dependemos de som, dependemos de uma série de fatores. Se qualquer um deles deixar de funcionar direitinho, a nossa live sai do ar. Porém, quando nós confiamos em Deus, nós nunca ficamos na mão, porque Ele sempre vai estar ao nosso lado. Ele não depende de energia, ele não depende de internet, ele não depende de nenhum cabo específico. Basta você querer se relacionar com Ele e Ele vai estar ali ao seu dispor. E a Bíblia diz que... Impossíveis. Oi? O Deus dos impossíveis. Deus dos impossíveis. É Ele que vai estar ao nosso lado e a Bíblia nos incita a confiar. Eu tenho uma Bíblia aqui em minhas mãos. Você pode ver ali, por exemplo, em Salmos, capítulo 84, versículo 12, diz o seguinte: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Olha que coisa linda. Salmo 125, versículos 1 e 2, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião. Eu já estive pessoalmente lá nesse Monte Sião, fica lá em Jerusalém, dentro de Jerusalém, em cima do Monte Sião tem um templo, inclusive chamado Templo de Sião, e era ali que os israelitas faziam toda a sua adoração, eles esperavam que o Messias se manifestasse ali nesse Monte Sião. Então a Bíblia diz, aqueles que confiam no Senhor serão estáveis como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes, a roda de Jerusalém, ali tem o Monte das Oliveiras, o Monte Sião e outros montes, o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Esse é um remédio que a gente precisa tomar. Esse é um remédio que nós precisamos estar em contato o tempo todo, se nós realmente quisermos ter sucesso em todos os aspectos. Deixa eu contar uma experiência pessoal para você. Eu comecei a andar de moto há pouco tempo, mais ou menos uns 5 ou 6 anos. Eu nunca havia pilotado uma moto, mas quando eu vi o AMM, eu disse, eu vou ter que entrar nesse negócio. Comprei a moto e pouquinho tempo depois eu já saí para uma viagem de 1.000 quilômetros. Foi interessante, né? Mas antes de andar de moto, eu estudava, assim, eu sou natural de Porto Alegre e estudava lá em Pernambuco. E eu fiz várias viagens de carro, de Pernambuco, da Bahia, do norte até o Rio Grande do Sul. Eu me recordo que uma das viagens não tinha GPS, a gente tinha que traçar pelo mapa, aquele da 4 rodas antigo, e eu tracei a viagem para chegar em Curitiba, vindo sentido norte-sul, e ir pela BR-101, que tem praia, uma BR mais bonita, uma rodovia super legal para você viajar. E eu fiz todo o empenho para ir por essa rodovia, mas por algum motivo eu me equivoquei e peguei a BR, a rodovia 116. E quem vai pela 116 pega a curva, pega a serra, pega tudo que você não quer, né? Pega a serração, pega tudo que você não quer. E eu me recordo que depois de ter andado aí mais de 100 quilômetros pela 116, eu já estava excomungando. Eu disse, mas por que eu errei? Por que não segui o caminho certo? Mas aí não tinha mais o que fazer, tinha que seguir viagem. Eu me recordo que naquela viagem, a gente parou ao meio-dia para almoçar, e na época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada. E enquanto a gente estava almoçando, eu estava vendo as notícias na televisão. E naquele momento, então, ao vivo, sai lá o repórter, olha, tivemos um acidente aqui próximo de Santa Catarina, um caminhão com produtos químicos, ele se acidentou, ele interrompeu a estrada, está um congestionamento quilométrico, e esses produtos químicos estão aí trazendo um grau de toxicidade às pessoas, né? E tem muita gente passando mal. E eu fui ver ali o momento que eu estaria viajando, eu estaria muito próximo do lugar desse acidente se eu tivesse ido pela BR-101.
E na época eu tinha duas crianças pequenas, meus dois filhos, um acho que tinha 5 anos, outro tinha 3 anos no máximo, né? Aliás, não, eu tinha um filho só, não tinha nem o segundo filho, era bem novinho, era bebezinho, e ele certamente poderia ter algum problema de saúde. E naquele momento eu percebi que aqueles que confiam em Deus, mesmo que peguem um caminho equivocado, sempre estarão no caminho certo, porque Deus os protege. E, encerrando, doutor, para mim, o texto mais lindo da Bíblia está em São João, capítulo 3, versículo 16. E é aquele verso que todo mundo conhece, né? É aquele verso maravilhoso, é aquele verso que todos já nascem quase sabendo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a Bíblia só tivesse esse versículo, só esse versículo, a única coisa que nós precisaríamos fazer para nos salvar é crer no Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, para termos a vida eterna. E esse é o último remédio, né? A gente vai encerrando a nossa live com esse remédio: confiança em Deus. Amém? Muito legal, muito obrigado. É isso aí. Vamos ver se tem uma pergunta aqui para a gente terminar? Vamos lá. Pneus furados? Não tem pneu furado, não falei de pneu furado. Cadu, Ismael? Não tem nada aqui, não tem. Boa noite. Qual velocidade máxima? Estão te perguntando para você aqui, qual velocidade máxima você já andou, eu acho. É Calil perguntando para você. Você não deve ter andado mais do que 110 por hora. Você não é de correr, né, doutor? Não, o Cadu não corre muito. Eu gosto de correr na chuva porque refresca e lava o capacete. Mas... Tá bom. Doutor, suas últimas palavras. Olha, hoje eu estava conversando com a minha mãe, que também está conosco aí nos assistindo, meu pai, e eu agradeço por isso. Mediante a realidade atual, os riscos que a gente vive, não é? Os riscos que a gente vive sempre, na verdade, né? Só Deus para nos salvar, não é? E aí, na verdade, minha mãe estava dizendo, mas eu já não preciso muito mais, porque eu já criei meus filhos, vocês precisam. Mas o que eu terminei com a minha mãe, o que a gente precisa é de salvação eterna, não é? Então, a gente precisa de salvação eterna, a gente precisa de perdão dos nossos pecados, a gente precisa do milagre na nossa vida, de a gente poder ser salvo, né? Então, vamos fazer aquilo que estiver dentro do nosso alcance, né? Para ter boa saúde, para ter uma vida boa, no período que a gente vive aqui na Terra. Mas o que não der certo, vamos deixar na mão de Deus, né? Que Ele cuide da gente. Ele sabe, né? Ele sabe de tudo, né? Então, vamos diminuir nosso estresse, não é? Vamos ficar tranquilo, não é? Vamos baixar a bola e vamos confiar. É isso aí. Beleza. Doutor, nós vamos colocar aqui o último link, eu vou pedir para o Johnny colocar, ele está acompanhando aí. Amanhã nós vamos ter uma mensagem especial, eu vou falar para o AMN do Brasil, mas não vai ser no estadual. Provavelmente vai ser replicado aqui no estadual, mas vai partir do Facebook do Nacional. Então, às 10h30, nós vamos falar um pouquinho sobre uma quarentena. Teve um personagem da Bíblia que teve uma quarentena. Não foi Jesus lá no deserto. Tá? Pode ficar tranquilo. Foi Jesus no deserto, quarentena. Não foi. É outro personagem que passou uma quarentena sem fazer nada. Deus mandou, olha, você vai ficar em tal lugar sem fazer nada, 40 dias e 40 noites. Não foi Moisés também. Moisés não foi também. Fica curioso aí, amanhã, às 10h30 da manhã, você vai ver quem foi esse personagem, que quarentena foi essa, o que ele fez durante essa quarentena e para que serviu na vida dele, né? Até porque muita gente aqui está passando por uma quarentena nesses dias. Tenta ir para o trabalho, não pode, tenta ir no comércio, não pode, sai de casa, não consegue. A gente está passando por momentos difíceis, mas Deus tem um plano para cada um de nós, e quando nós sairmos dessa pandemia, pela sua graça, nós vamos sair daqui muito mais fortificados, muito mais fortes, muito mais unidos.
pelo menos é o que eu espero, e amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então acompanhe aí a gente nos canais, no Facebook, AMM Brasil, também a AMM Estadual São Paulo, a gente vai colocar os links já já para você seguir, e às 10h30 você tem um programa com a gente. Doutor, muito obrigado aí pela sua participação, foi muito oportuna, gostei de todas as respostas, foi muito equilibrado, né, é um dos pontos interessantes, e eu espero que muitas pessoas visualizem isso e que seja uma bênção na vida de todo mundo, tá bom? Nós agradecemos, que seja uma bênção para todos vocês, um grande abraço, lembrança para todos. Deus abençoe. Vamos encerrando por aqui a nossa live. Doutor, vamos fazer uma oração para encerrar, então? Ótimo. Então tá bom. Eu vou orar aqui e você acompanha por aí. Senhor, nós te agradecemos o tempo que passamos aqui com os nossos amigos, com o doutor Eduino, respondendo as perguntas, falando um pouquinho sobre qualidade de vida, e realmente de uma forma que muito equilibrada, usando os remédios naturais e mais baratos para que tenhamos uma boa saúde. Possamos fazer uso desses remédios, e te agradecemos porque tu nos destes ele, e todos nós podemos ter acessibilidade a essas maravilhas que servem para prolongar a nossa vida, nos dar a cura e nos dar melhor qualidade de vida. Te agradecemos por isso e pedimos uma boa noite de repouso e uma bênção para todos aqueles que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Valeu, pessoal. Até. Valeu.